Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. No programa desta semana, a professora de Direito Tributário, Mariana Martins, nos traz algumas orientações. Vamos acompanhar todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá, sou Mariana Martins, professora de Direito Tributário, e hoje eu vou dar uma aula um pouco curta para vocês sobre poder de competência, características e a classificação da competência tributária. Vamos lá? Seguinte, o poder de competência é aquele poder que a Constituição Federal confere aos entes políticos para que eles instituam seus próprios tributos. Este poder de competência é dotado de algumas características. Vamos para elas? Primeiro, a gente tem a característica de ser indelegável. O que isso quer dizer? Seguinte, uma vez conferido ao ente político o poder de instituir determinado tributo, ele não pode estender a outro ente político esse poder. Como assim, professor? Eu me explico melhor. Seguinte, a Constituição Federal informou o que no artigo 156? Ela falou o seguinte, que os municípios poderão instituir IPTU, ISS e o ITBI. O que é que vai acontecer se, porventura, o município, eu não estou querendo instituir o IPTU, não? Estado, institui aí para mim, isso pode? Não pode, porque o poder de competência ele é indelegável. O que é que a gente tem mais de característica? Esse poder de competência ele vai ser ainda irrenunciável, ou seja, não pode renunciar. Esse poder vai ser ainda imprescritível, ou seja, não vai perder em razão do seu não exercício durante o tempo. Vamos de novo no exemplo do município. O município não instituiu o IPTU. O que é que vai acontecer? O Estado pode instituir no lugar dele? Não. Mesmo o município não exercendo esse poder que foi conferido a ele, não poderá o Estado usurpar esse poder, porque o município não vai perder durante o tempo em razão do não exercício. Esse poder ainda vai ser facultativo. A gente observa isso mesmo na Constituição. Como assim? A Constituição Federal vai falar o quê? Que cabe à União instituir o imposto sobre grandes fortunas. A União já instituiu? Não, porque o poder de competência ele é facultativo. Tudo bem, minha gente? Vamos passar agora para as classificações da competência tributária. A primeira classificação seria a classificação privativa, ou seja, compete privativamente a cada um dos entes políticos, como assim? União, estados, município, Distrito Federal, a instituição de determinados impostos. Vamos lá. A União deverá instituir imposto de importação, exportação, o IOF, o IPI, o imposto de renda, o ITR e o imposto sobre grandes fortunas. Não pode o município instituir um imposto que não é de sua competência, porque a competência ela é privativa. Os municípios, por sua vez, instituirão o IPTU, o ISS e o ITBI. Já os estados serão competentes para instituir o quê? O ITCMD, o ICMS e o IPVA. Ou seja, cada um vai instituir os tributos que sejam da sua competência correlata, ok? Vamos lá. Competência privativa, tudo bem até aí. Vamos para a competência comum. O que seria a competência comum? Seguinte, praticado o fato gerador daquele tributo, aliás, existindo o fato gerador daquele tributo, o ente competente poderia instituir determinado tributo. Quais são as duas espécies tributárias que a gente poderia exemplificar? Temos as taxas e as contribuições de melhoria. Tudo bem? Vamos lá para outra classificação dessa competência tributária. A competência tributária pode ser classificada ainda como residual. Como assim residual? Vamos lembrar comigo o que é resíduo. É o resto, é aquilo que não foi tributado ainda. Vamos lá, o artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal, vai informar o seguinte. Abra aí comigo e vamos ler todo mundo junto. Ele vai falar o quê? Compete à União instituir impostos não previstos no texto constitucional, desde que para isso preencha alguns requisitos. O que é que a gente já observa só nesse comecinho? Primeiro, quem é que pode instituir novos impostos? É qualquer ente político? Não. Somente a União. E se a União quiser instituir novos impostos, deverá fazer por meio de lei complementar, maioria absoluta, dá uma apertadinha
para dar uma proteção ao contribuinte, ao sujeito passivo. Então, união por meio de lei complementar. Se ele é um novo imposto residual, ele é o resíduo, o que não foi tributado ainda, realmente tem que ser. Ou seja, preciso ter fato gerador e base de cálculo diversos de outros já tributados, ok? Além disso, esse novo imposto precisa ser não cumulativo, ok? Vou compensar em etapas futuras o que já foi pago em etapas anteriores, tudo bem? A Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 4º, informa ainda que a União, desde que respeitados aqueles requisitos do artigo 154, inciso 1º, poderá instituir novas contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social, desde que seja como lei complementar, tenha fato gerador e base de cálculo diversos de outras contribuições, seja também não cumulativo. Lembra, a competência residual é somente da União, de acordo com o artigo 154, inciso 2º, ou, aliás, inciso 1º. Esse artigo 154 vai trazer outra classificação do poder de competência, que é a classificação extraordinária. O artigo 154, inciso 2º, vai informar o seguinte: compete à União, mais uma vez, somente à União, instituir impostos extraordinários de guerra. Tem algum outro requisito? Não tem outro requisito. Ele vai falar o quê? Pode a União instituir impostos extraordinários de guerra, compreendidos dentro da sua competência tributária ou não, e deverão ser suprimidos gradativamente, ok? O CTN vai falar ainda que eles deverão ser suprimidos em até 5 anos desde o dia que foi declarada a paz, desde a época que foi declarada a paz. Tudo bem? Lembra disso. Eu quero também que você dê uma olhadinha no artigo 148, para você não confundir esse imposto extraordinário de guerra com os empréstimos compulsórios. Tudo bem? Dá uma olhadinha nesse artigo 148. Então vamos lá. O imposto extraordinário de guerra pode ser instituído por meio de uma lei ordinária, existindo uma situação de guerra externa ou iminência de guerra. Pode ainda criar um imposto extraordinário de guerra sobre o patrimônio, renda, como por exemplo, o imposto extraordinário de guerra sobre a propriedade de veículo automotor, porque a Constituição permitiu. Ela não disse, diferentemente do artigo 154, inciso 1º, que deveria ter um fato gerador e uma base de cálculo diferente. Disse que poderia estar dentro da sua competência ou não. Lembra sempre de olhar os dispositivos com bastante cautela. Tudo bem? Vamos para a última competência tributária. É a competência concorrente. Esta competência está prevista no artigo 24, inciso 1º da Constituição. Dá uma lidinha lá? Vamos seguindo. O artigo 24, inciso 1º, vai falar o seguinte, que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o quê? Sobre direito tributário. Vai listar outras competências, mas vai falar também sobre o direito tributário. O que é que vai acontecer de acordo com os parágrafos desse artigo? A União vai editar normas gerais sobre o direito tributário. E não vai ficar excluída a competência de os estados editar normas suplementares sobre o que for do seu interesse. Se porventura a União editar posteriormente uma norma geral, aliás, se a União não editar uma norma geral sobre direito tributário, os estados terão competência legislativa plena. Agora sim, se posteriormente a União editar uma norma geral, ela foi ausente, mas depois fez a norma geral, o que vai acontecer com aquela norma estadual? Vai ficar com a sua eficácia suspensa, não é revogação, é eficácia suspensa e somente naquilo que lhe for contrário. A gente tem ainda a competência cumulativa, que está prevista no artigo 147 da Constituição. Dá uma lidinha lá. O que é que ele vai falar? A União, em territórios federais que não sejam divididos em municípios, terá a competência acumulativa para instituir impostos municipais e estaduais. A União vai ter essa competência cumulativa para legislar sobre tributação estadual e municipal. E o Distrito Federal, artigo 32 da Constituição Federal, não pode ser dividido em municípios, de forma que ele vai poder instituir tanto os tributos municipais como os tributos estaduais.
leia todos esses dispositivos que eu citei para vocês e boa prova! Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.